Sou Gerson Patrocínio, mergulhador profissional, assistente social, também professor de integração e discipulado, EPD e escritor do livro Casamento e Família, Restaurando o Projeto Original. Vamos lá para a nossa lição de número 9, para 1º de setembro de 2024. O tema da nossa lição é a conspiração de Amã contra os judeus. Eu sempre tenho dito para os professores, não deixe de fazer pelo menos um breve comentário, tá, sobre o tema da lição, o texto áureo e a verdade prática, para que venha despertar o interesse, para que o pessoal venha realmente entender a importância do tema. No caso aqui, a conspiração de Amã contra os judeus vai tratar, no caso, obviamente, de uma conspiração, de um plano que foi elaborado para destruir, para aniquilar toda a nação israelita. Observe que esse tema é tão importante e fundamental porque se esse plano não tivesse sido destituído, se esse plano não tivesse sido abortado por Deus, o povo israelita não existiria. Esse tema é tão importante que se essa conspiração tivesse dado certo, hoje a nação brasileira como nação cristã também não existiria. Foi um plano que você vê que aconteceu há muitos séculos passados, né, na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, que visava não somente destruir a nação de Israel, mas aquilo que viria depois pela nação de Israel e pelo judaísmo, que é o cristianismo. Essa lição é muito importante, porque se hoje nós estamos aqui como cristão, como filho de Deus, se hoje nós conhecemos o Deus de Israel, é porque essa conspiração aqui foi aniquilada por Deus, ok? Aniquilada por Deus. É por isso que eu entendo, como eu já até falei na lição passada, que essa conspiração aqui, no caso, ela não foi só algo que surgiu do coração, ou melhor dizendo, não foi algo que surgiu de uma forma natural no coração, no caso de Amã. Eu acredito que esse plano, essa conspiração para destruir, para matar, para aniquilar, né, cometer um genocídio com a nação israelita, eu acredito que foi um plano espiritual que veio lá realmente dos espíritos malignos, né, do adversário. Eu acredito porque realmente, se não fosse, se você vê que se essa conspiração tivesse dado certo, gente, quantas pessoas já foram salvas, já foram libertas, já foram alcançadas, tiveram suas vidas transformadas, foram abençoadas pelo evangelho, pelo cristianismo no mundo afora. E agora, tu imagina, o evangelho não estaria aqui, nós não estaremos aqui. Então, essa lição ela é de suma importância para nossas vidas. Mais uma vez, nós estamos estudando aqui uma lição, algo que é muito importante para a história. Mais uma vez, nós vemos a providência de Deus, a mão de Deus agindo. E não só porque Deus ele não só pensava naquele povo judeu, não. Deus pensava na humanidade. Deus, quando ele age aqui na vida, no caso aqui, destruindo com o plano de Amã, dando vitória aos judeus, Deus ele estava dando vitória ao mundo. Deus estava dando vitória ao mundo, tá? Porque Deus, a partir deles aí, porque Deus visava, através do povo israelita, através da lei, dos mandamentos, a sua palavra estava prevista que ele ia alcançar o mundo, ele ia alcançar as nações. E a vontade do diabo era geralmente, certamente, de que esse plano ele não fosse realizado, esse plano de Deus, como nós vemos lá em Isaías, vemos ali em vários profetas, principalmente Isaías, né, onde vai, que é uma ideia, um dos capítulos mais importantes, onde demonstra o desejo de Deus e a profecia de Deus ali falando, declarando que as nações, no caso Isaías 61, onde Deus mostrando que ia alcançar as nações, que ia alcançar as ilhas, os locais mais longínquos do mundo, né, mais distante do mundo ali, de todos os lugares do mundo, ia ser alcançada por ele, né? Todos iam ser chamados pelo seu nome, todos iriam adorar, muitos iriam ser alcançados. Então eu tenho certeza que esse plano essa história aqui diz muito respeito à nossa vida, né? À nossa fé. Então é muito importante aqui. Então essa conspiração de Amã, agora entenda essa palavra, essa expressão, esse termo, conspiração. Conspiração significa um plano. Então vamos botar aqui um pouquinho mais história. Amã, ok? Amã, ele era um servo o servo de Assuero, ok? O servo era um servo de Assuero, que no caso eu já falei, Assuero, no caso aqui, era um título, o nome dele mesmo é Xerxes, ok? Então vamos sempre estar falando aqui Xerxes, que vai ficar melhor para mim. Então o que acontece? Xerxes colocou Mardoqueu como o seu segundo homem, o homem mais importante do reinado. E ele fez um decreto, ele fez um edito de que aquele seu segundo homem, vamos dizer assim, o seu vice, não chega a ser vice, mas como primeiro-ministro, um cara grande lá qualquer, ele falou, todas as pessoas honrou
honrou Amã, sabe? Botou ele num alto grau lá, num alto escalão, e toda a reverência que as pessoas faziam a Xerxes, ao rei, tinha que fazer a Amã também. Toda a referência, as pessoas, quando o Amã chegasse no palácio, etc e tal, as pessoas tinham que baixar a cabeça, as pessoas tinham que se curvar. Só que existia um judeu, só se fala de um. Lá tinha vários, eu tenho certeza, eu assim, não vivi lá, mas eu acredito que existiam muitos outros judeus ali. Mas teve um judeu chamado Mardoqueu, que não se rendeu. Agora você imagina o seguinte, chegando ali, Amã chegando, as pessoas se prostrando, reverenciando a Amã e Mardoqueu em pé. Mardoqueu em pé. Isso aí incomodou Amã, que você vai ver, a gente vai ver mais futuramente, que ele fez? Ele elaborou, a partir desse momento, ele com aquele, eu podia até dizer que, tipo, soberba, orgulho, poderia trazer uma série de situações aqui, que está incluída, mas principalmente aquele Satanás, assim como o Judas, ele conspirou para a destruição, para a morte do Senhor Jesus. Eu acredito que ele também tenha entrado. Gente, isso não está no texto, isso é uma suposição, ok? Isso é uma suposição, porque, gente, eu não acredito que seja natural, ok? Eu não acredito que seja natural essa tentativa de Amã, ou seja, que foi um desejo natural dele, que veio da sua ira, da sua raiva, da sua revolta. Pode ser que sim, pode, mas a minha suposição, eu creio muito nisso, que tem uma raiz espiritual. Teve tudo isso, porque e aí vai algo para você importante aqui, ó. Nunca alimente a maldade dentro do seu coração. E eu falo isso com pura convicção. Não alimente a raiva, não alimente a inveja, não alimente a ira, não alimente os sentimentos negativos. Eu sei que dentro da psicologia, né, dentro da, talvez, vamos lá, da psiquiatria e etc e tal, exista algumas pessoas que defendam que todos os sentimentos, ele tem algo de positivo, tem algo, se tem no ser humano é porque ele necessita, porque ele precisa, a gente, não é bem assim. Os sentimentos malignos é uma porta para os espíritos malignos, uma porta de entrada para os espíritos malignos. Quando você sente inveja, quando você, gente, isso é uma causa ruim demais. Inveja não pode ser tido como água natural. Isso é uma porta de uma brecha muito grande, uma porta larga para o Satanás entrar na sua vida e atuar na sua vida, ok? Eu já vi pessoas que tomaram atitudes contra mim, atitudes malignas contra mim, e depois elas falarem, tipo, eu fiz isso? Mas por que essa pessoa fez isso comigo e não se lembra mais? Porque essa pessoa eu sempre já tinha notado que essa pessoa era uma pessoa invejosa com a minha pessoa. Então o que acontece? O diabo entra nela, ela faz as coisas e ela realmente não se lembra que ela fez. Por quê? Porque o diabo, o espírito maligno, entrou nessa pessoa. Então eu tenho certeza absoluta que quando uma pessoa ela se deixa ser norteada, se deixa se enveredar pelo ódio, pela raiva, os espíritos malignos entram. E aí quando esse espírito maligno ele entra, aí ele faz a vida da pessoa um inferno, atua através da vida dela, que ela nem sabe se é sentimento de raiva ou se ela está sendo usada pelo maligno. Muitas vezes está sendo usada pelo diabo e nem sabe, está achando que é só raiva. Ok? Então é muito necessário que vocês realmente se alimente, como diz o apóstolo Paulo, né? Alimente o seu espírito, que vai fluir dentro de você o fruto do Espírito Santo de Deus, é amor, é alegria, é compaixão, esses sentimentos que fazem bem para a alma. Hoje, na verdade, a ciência ela demonstra que quanto mais você cultiva os sentimentos malignos, sentimentos como inveja, raiva, ira, tudo isso aí faz mal para o teu corpo, faz mal para o teu organismo, além de ser uma porta de entrada para o maligno. Então, eu estou falando aqui de Amã. Amã foi esse homem que se alimentou desse sentimento de raiva, de ira, sentimento de soberba, sabe? Então, o que aconteceu? O inimigo provavelmente entrou na vida dele, como entrou através de Judas, e ele elaborou, fez essa conspiração aqui para matar, né? Ou melhor, isso aí, para matar todo o povo judeu. Foi uma conspiração que realmente veio aí lá de um plano, penso eu, no plano espiritual. Vamos lá, o texto áureo. O texto áureo diz assim: e odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 10, versículo 22. Aqui é um texto, mais uma vez, o texto áureo, ele não consta no texto onde está a lição, no caso, né, no livro da história, no caso aqui de Esther, ok? O texto ele se encontra em Mateus. Esse texto aqui, no capítulo 10 de Mateus, ele trata, é um texto muito importante. Ele vai tratar da primeira comissão, ou da famosa comissão. É a primeira vez
Mateus capítulo 10, depois você dá uma lida lá, tá? Faz uma reflexão que é muito importante. Esse texto ele trata da primeira comissão que Jesus Cristo fez, tá? Enviando aí os seus discípulos 2 a 2 para ungir os seus discípulos, deu poder, deu autoridade. Os discípulos já estavam andando com o mestre, não sei se não 1 ou 2 anos, mas já tinham visto muitos milagres, já tinham visto o mestre pregar, ensinar, falar. Então, eles agora estava na hora deles. Jesus Cristo sentiu que esse era o momento de colocar eles agora para eles irem, né, aos pares, né, em dupla, de 2 em 2, para pregar no reino de Israel. Foi a primeira experiência que eles tiveram, né, de irem pregar e fazer, assim, pregar o evangelho do reino, ser usados pelo Espírito Santo, de 2 em 2. Jesus Cristo fez essa experiência. Você vai ver lá em Mateus no capítulo 2. E quando eles voltaram no caso, eles voltaram assim, radiantes, né, felizes da vida. E ficaram muito felizes, porque foi muito positivo essa viagem, né? Foi muito positivo essa missão que eles fizeram, porque tudo que Jesus Cristo realmente, eles não voltaram frustrados, porque da mesma forma que Jesus Cristo foi usado, foi usado, ele foi também, eles foram também. Então eles curaram nessa viagem missionária que cada um fez em dupla, eles curaram, Deus usou eles para curar, curou eles para pregar, fizeram 1000 maravilhas, foi uma coisa, e voltaram realmente dessa viagem, dessa sua experiência, trazendo aí muitas coisas novas, e Jesus Cristo ficou muito feliz, e eles começaram a falar, daí que surge aquela expressão, né, de Jesus, aquela famosa expressão de Jesus: antes estejam mais felizes, porque os seus nomes estão no livro da vida. Por quê? Eles voltaram, né, felizes porque tinham feito grandes coisas e tal, mas a maior felicidade que temos que ter na vida não é o cargo, não é a posição, não é o título, não. É ter o nosso nome escrito no livro da vida. No caso aqui dessa lição, Amã estava se achando, né, o poderoso, porque ele realmente, né, era o segundo homem mais importante do império, né? Chegou a esse posto, chegou a essa posição como o homem mais importante do império. Então aí não se sabe como que ele chegou, porque muita gente chega ao cargo de posição, né, chega ao cargo de liderança, muitas pessoas chegam por causa de puxa-saco, porque por ser um puxa-saco, eu conheço muitos casos assim, infelizmente. Nesse caso aí, para mim não está errado só puxa-saco. Ser puxa-saco é um pecado, você vai ver isso lá no livro de Provérbios. Ser puxa-saco ou ser bajulador, porque puxa-saco é uma expressão que a gente usa aqui na linguagem comum, né, numa linguagem mais erudita, a gente chama de bajulador. O bajulador é aquela pessoa que tá ligada, é aquela pessoa falsa, aquela pessoa mentirosa, é aquela pessoa cheia de astúcia para o mal. O que ela faz? O bajulador, ele mente, ele tem uma dupla personalidade. Em casa é uma coisa, na frente da liderança é outra. Eu conheço pessoas assim, tá? Conheço pessoas, já conheci um caso mesmo de um homem, e a própria família dizia que dentro de casa ele era assim, mas dentro da igreja soltava verba, era uma pessoa maravilhosa, aquela coisa toda. Então, por que isso? Puxando um saco para chegar à posição. Então, uma posição que quer de liderança, né? Infelizmente, está em pecado. E o líder também que aceita, que sabe que a pessoa é um bajulador e sabe que a Bíblia condena, obviamente que o líder tem que saber, né? Que bajulação é pecado. E ele está alimentando esse pecado, né? Bajulador, ele está em pecado. E aquele que aceita a bajulação e pelo menos coloca ele realmente, coloca ele no cargo de liderança por causa da bajulação, esse líder realmente ele está em pecado. Não é assim, não, vamos botar o rapaz ali, o rapaz como líder sim, mas porque pelo mérito, por ter uma chamada espiritual, porque é um homem de Deus, porque é uma pessoa de família, porque é um exemplo para a igreja, porque tem um chamado para ler, para estudar, para pregar, porque tem um chamado de liderança, porque ele cabe naquela função, porque aquilo ali realmente você vê que ele é capaz de executar aquele cargo de liderança, não porque é meu amigo, não porque é meu bajulador, não porque isso, não, negativo, ok? Não porque é meu irmão, meu parente, não, tá tudo errado, né? A pessoa que faz isso realmente tá errado. Então Jesus Cristo falou assim: e odiados sereis por causa do meu nome. Você vê aqui que no caso aqui do Antigo Testamento, aqui no Novo Testamento Jesus está falando assim: odiados sereis por causa do meu nome, por causa de Jesus. No Antigo Testamento, a conspiração aconteceu porque o povo de Israel, ele foi odiado por causa do nome de Deus. Por causa do nome de Deus. Ele disse que era judeu, quem ele era judeu, em quem ele acreditava, obviamente, e aí ele passou a ser odiado, né? O povo de Deus odiado
no Novo Testamento também nós vemos que Jesus, aqui nessa parte aqui, que Jesus Cristo faz parte daquele preparo, né? Que Jesus Cristo, antes de enviar os 12 discípulos de pares em pares para pregar o evangelho, né? O que ele faz? Ele prepara essas pessoas. Ele não só, ele já tinha vindo preparando, né? Aqueles seus discípulos participando ali, vendo ele atuando, aquela coisa toda e tal. Eles tinham que ter um mestre, ter o seu exemplo, ser aquela pessoa que se espelhar para fazer de uma forma semelhante. Mas agora Jesus Cristo dá também uma instrução, várias instruções para ele, de como evangelizar, de como ele deve tratar as pessoas que rejeitarem a sua palavra, né, de como eles... E também trazendo um alerta, mostrando para eles que eles seriam odiados, isso aqui é bem notório mesmo, né? E odiados sereis por causa do meu nome, por causa de Jesus. Então demonstrando que eles seriam odiados. Não está falando que eles seriam amados, não. Muita gente quer ser amado. Olha, eu sou cristão, nós queremos ser compreendidos. Gente, tá aqui, odiados, todos odiados serei por causa do meu nome, mas aquele que perseverar. E muitos aqui, essa palavra que foi muito importante. Porque se você vê ao longo da história, né, os judeus eles foram muito perseguidos. Se você vê na história do cristianismo, os cristãos eles foram perseguidos. Até eles chegarem, né, a se tornar no terceiro século como uma religião oficial de Roma, houve muita perseguição. E depois, mesmo depois dessa, quando Roma ela decide, né, colocar a igreja como uma igreja, com a religião cristã como uma religião oficial do império, no caso, né? Como eles conseguiram, quando eles fizeram isso, houve também muitos problemas ali, como a gente sabe, né? Porque não foram, a princípio, não foram colocados nas seus cargos, nas posições de padres, de líderes, pessoas realmente idôneas, pessoas realmente que tivessem fé, que tivessem capacidade, não, né? Eles tomaram ali o poder e houve também um grande problema. Depois veio a situação de Lutero, como nós sabemos, né? Vamos lá para a verdade prática que diz assim: quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal que a nossa fidelidade a Deus está em crise. Concordo em parte, não como um todo, porque no caso aqui, ele está falando que quando nos tornamos, né, agradável ao mundo, é sinal que a nossa fidelidade a Deus está em crise. Em muitas situações isso acontece, né? Pessoas que querem agradar ao mundo e se torna desagradável a Deus, ok? A sua fidelidade a Deus fica abalada, ok? Entra em crise, ok? Porque a pessoa quer agradar os amigos, né? Quer agradar o parente, quer agradar o vizinho, quer agradar... O que essa pessoa faz? A pessoa escuta uma música mundana, a pessoa ela vai para uma festinha, a pessoa toma um copinho de cerveja e faz várias outras coisas assim, né, dentro da escola, sei lá, quer participar, não quer ficar fora do grupo. Isso acontece muito e acaba muita gente que, tipo, querendo agradar, às vezes não quer nem se desviar, tá querendo agradar, mas também não tá querendo perder a amizade, não tá querendo ser diferente. E aí, no final de tudo, acaba, ó, se afastando da igreja. Então, existe muito essa questão que muitas pessoas acabam sendo infiéis a Deus e até acontecendo coisas piores, né? Como se afastando. Agora, você pode ser agradável ao mundo e realmente agradável a Deus? Eu, na minha concepção, sim. Você vê, por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 44, se eu não estou enganado, em diante. Você vai ver ali que os crentes, os cristãos, eles eram agradáveis. As pessoas olhavam para eles e se aproximavam mais de Deus. As pessoas no mundo, né, nas primeiras convenções ali, as pessoas que olhavam assim se agradavam do comportamento, se agradavam das atitudes, se agradava das ações. As pessoas se convertiam e não ficavam fechadas, trancadas, deixavam de falar com o próximo, ou era rabugenta, não. Muito pelo contrário. Então ali, aquelas pessoas, elas se tornaram tão agradáveis que as pessoas que eram do mundo, elas tinham vontade de conhecer os irmãos. Elas tinham vontade de conhecer essa nova fé, de vontade de saber o que estava acontecendo com aquelas pessoas que agora estavam irradiantes, que agora estavam felizes, que agora estavam mais fazendo obra social, que agora estavam na atividade, sabe, tomando uma atitude diferente. Aquele homem que batia na mulher não batia mais. Aquela pessoa que era uma pessoa estúpida, grosseira, tinha mudado completamente. Aquele vizinho, né, que era o barulhento da rua, o problemático da rua, de repente se tornou a melhor pessoa do mundo, uma pessoa humana, uma pessoa calma, uma pessoa feliz. Então, as pessoas viam ali, isso é agradável, com certeza era agradável. Então, ali as pessoas, diz o texto sagrado, que o Senhor acrescentava à igreja. Mas você vê que havia muito
do testemunho dessas pessoas, né? As pessoas, do testemunho dessas pessoas com aquelas que estavam ali com a sua vizinhança. No trabalho, houve mudança no trabalho, houve mudança na escola, houve mudança. Onde quer que eles chegavam, de todos eras notórias, e as pessoas perguntavam: o que aconteceu com você? O que é a ver? O que está acontecendo? Você está diferente, você está mais feliz, você está mais bonito, você está mais alegre, você está mais isso. Era só coisa positiva que se podia ver naqueles irmãos ali. Daí as pessoas, elas se convertiam. Depois dá uma lida lá no capítulo inteiro, de Atos, capítulo 2, e você vai ver que coisa maravilhosa Deus ele estava fazendo por meio daquelas pessoas, por meio da convenção dessas pessoas.